Bom, nosso tema é sobre termômetro da disciplina de Física 2. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre a história. O primeiro termômetro foi inventado por Galileu em 1602. O termômetro era composto de uma parte de vidro arredondada, chamada de bulbo, e um fino pescoço também de vidro que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. Galileu aquecia o bulbo de vidro, retirando a parte do ar que estava dentro, para assim poder emborcar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha de água com corante, a temperatura do bulbo voltava a seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Baseado no termoscópio de Galileu, o médico francês Jean Rey construiu o primeiro termômetro de líquido, em 1637, semelhantes aos que são usados hoje. Alguns anos mais tarde, o duque de Toscana Fernando II contribuiu inventando outro termômetro, parecido com o de Rey, que era capaz de medir a temperaturas inferiores ao ponto de solidificação da água. Para isso, ele utilizou a substância termométrica, o álcool, que congela a uma temperatura bem mais baixa que a água. Vários cientistas, como Torricelli em 1672, se dedicaram à construção de termômetros, todos baseados na dilatação de líquidos e gases. Portanto, a gente tem como definição que o termômetro é um aparelho de instrumentação capaz de informar o grau de agitação de um determinado corpo ou meio, ou seja, a temperatura. No entanto, os termômetros podem utilizar escalas diversas para tal informação. Ele é composto por uma haste metálica e um bulbo, que contém a substância termométrica. Depois da definição, agora a gente tem os tipos de termômetros, né? Primeiramente, a gente tem o termômetro analógico. É feito com um corpo tubular em vidro que possui uma escala de temperatura. Com o tubo capilar interno que possui mercúrio ou álcool colorido em seu interior, quando há variação na temperatura, o bulbo metálico localizado na parte inferior do equipamento, ao entrar em contato com o corpo, a substância interna sofre dilatação e expande, percorrendo o tubo capilar. E ao ocorrer o equilíbrio térmico, torna-se possível verificar a escala na qual é a temperatura do corpo. Para a substância retorne à sua posição inicial, é necessário agitar o equipamento vigorosamente, podendo então realizar uma nova medição. Por causa da toxicidade do mercúrio, estão proibidas as vendas e distribuições de termômetro no mercúrio no Brasil, desde 1º de janeiro de 2019. O uso do mercúrio pode trazer riscos à saúde e para o meio ambiente. O segundo tipo que a gente vai falar é o termômetro digital. É feito com um corpo de material plástico, permitindo a higienização do mesmo. Possui um visor eletrônico que mostra a temperatura, que é medida através de um sensor localizado na extremidade inferior do corpo do equipamento. Quando o bulbo metálico está na ponta inferior entra em contato com o corpo, funciona através de uma bateria que é inserida em um compartimento localizado na parte superior do equipamento. Quando o equilíbrio térmico ocorre, um alarme é acionado avisando que a medição foi realizada. São rápidos e eficientes, porém sofrem quedas ou, se a bateria estiver fraca, podem destabilizar o sensor, tornando o equipamento impreciso. O termômetro digital é o mais utilizado hoje para medir temperaturas e tal. O último tipo que a gente vai falar é o termômetro infravermelho. É feito com um corpo de material plástico, é muito utilizado para medir temperaturas de crianças e bebês, pois é muito rápido. Contudo, dentre todos é o mais impreciso. Seu funcionamento é relativamente parecido com o termômetro digital, porém possui um sensor infravermelho que realiza a medição da temperatura do corpo com maior rapidez sem a necessidade de contato físico com o corpo. É mais higiênico que os demais, tendo em vista que não é necessário o contato com a pele para medir a temperatura corporal. E pode ser utilizado também para medir outros meios externos, tais como alimentos, como
como temperatura de alimentos, temperatura da água do banho, por exemplo. Com a, com a pandemia, o termômetro infravermelho se tornou muito comum. É, agora a gente vai falar um pouco sobre as escalas. As escalas termométricas são escalas para medir a temperatura, mostrando por meio de seus valores que o corpo está quente ou frio. Atualmente, apenas três são utilizadas, sendo elas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas utilizam como padrão o ponto de fusão e ebulição da água. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo físico sueco André Celsius. É a mais comum das escalas termométrica do sistema métrico, usada na maioria dos países do mundo. Possui valor de referência como 0 graus Celsius, equivalente ao ponto de solidificação da água, e 100 graus, equivalente ao ponto de ebulição da água. A outra escala utilizada é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 por Daniel Gabriel Fahrenheit. É amplamente usada em países da língua inglesa, possui seus valores de referência como 32 Fahrenheit, equivalendo ao ponto de solidificação da água, e 212 Fahrenheit, equivalendo ao ponto de ebulição da água. A outra escala, a última escala, a escala Kelvin, foi criada em 1848 pelo físico inglês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, que buscava uma escala termométrica absoluta, e diferentemente das outras duas, não é referido nem escrito como grau. Possui seus valores de referência como 273 equivalendo ao ponto de solidificação da água e 373 equivalendo ao ponto de ebulição da água. A seguir aqui a gente mostra a conversão entre as escalas, né? Que a temperatura em Celsius é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit, menos 160 sobre 9. Aí a gente converte de Celsius para Fahrenheit. Fazendo a manipulação, a gente tem que a temperatura em Fahrenheit é 9 vezes a temperatura em Celsius, mais 160 sobre 5. Para converter de Celsius para Kelvin, a gente tem a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. E de Kelvin para Celsius é a temperatura em graus, é a temperatura em Kelvin menos 273. Agora a gente vai falar como que você constrói um termômetro caseiro. Primeiramente você vai precisar de uma garrafa PET de 1 litro, massa de modelar, canudo transparente, água e caneta que escreve em plástico. Como que faz? Primeiro você enche completamente a garrafa com água. Depois faz uma tira, cerca de 20 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura e algum milímetro de espessura com a massa de modelar. Enrola a massa em volta do canudo, aproximadamente 5 centímetros em uma das pontas. Essa massa será utilizada como uma rolha, portanto deverá ter o mesmo diâmetro que a parte interna do gargalo da garrafa. Coloque o canudo na garrafa e vede bem com a massa de modelar. Cuide para que não fique nenhuma bolha de ar na parte interna da garrafa para que uma das pontas do canudo fique totalmente imersa na água. Nessa etapa, o nível da água dentro do canudo deve estar um pouco acima da borda da garrafa. Se não estiver, aperte a garrafa para que a água suba. Enquanto isso, despeje mais água dentro do canudo ao mesmo tempo que for soltando a garrafa. Quando o nível da água do canudo estiver um pouco acima da boca da garrafa, o termômetro finalmente estará pronto. Esse termômetro caseiro é utilizado da seguinte maneira. Com a caneta, faz uma marca no canudo na altura do nível da água. Leve a garrafa em algum lugar, coloque-o no sol durante algum tempo e você vai observar que o nível da água dentro do canudo subirá. Quando a água estiver perto da ponta do canudo,
Você pode colocar a garrafa dentro de uma água com gelo ou para sombra. E você pode fazer novas marcas a cada 2 minutos, enquanto a água for esfriando. Aí você pode fazer as medições durante 20 minutos. A altura do canudo é proporcional à temperatura da água ou termômetro. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior será o nível da água do canudo. À medida que a água for esfriando, o nível diminuirá. Esse termômetro caseiro funciona da seguinte maneira: a água se dilata do interior, aquecida, expandindo, aumentando o volume. Com o aumento da temperatura, é possível observar a variação do seu volume no canudo. Bom, o nosso grupo é composto por mim, César Masayoshi, o Isaías Barbosa, o Rodrigo Pacheco, a Maria Júlia e o Tiago Rocha. A seguir, a gente tem aqui a bibliografia que a gente utilizou para fazer esse trabalho. E o nosso muito obrigado pela atenção.